Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2025. Estamos na reta final, penúltimo do ano, novembro, e eu já estou organizando o projeto de 2026. Aguardem que teremos novidades maravilhosas. É um projeto que eu amo, adoro, e eu sei que vocês curtem também. Então, vamos lá, sem maiores delongas, quero apresentar o livro de novembro, Vidas Marcadas, da Márcia Rachid, uma edição linda da Máquina de Livros. A Máquina de Livros é uma editora que eu amo. Ela é muito bem conduzida por dois jornalistas maravilhosos, Luiz André Hauser e o Bruno Tis. Não sei se é assim que falou sobre o nome deles, espero que seja. Que eles são, além de mega queridos, super competentes. Eu faço questão de ler todos os livros deles. Já li a maioria e quero ler todos. E sempre coloco nos nossos projetos, principalmente no 12 livros, um dos livros deles. E esse aqui foi o livro que nós escolhemos, eu junto com os meninos, para este ano, da doutora Márcia Rachid. É o segundo livro que eu leio dela. Eu li Sentença de Vida, que é o primeiro, em 2021. E estava conversando com o Luiz André quando nós sorteamos, porque vocês sabem que é sorteio, né? A ordem, eu seleciono os 12 livros, mas sorteio todo mês. E ele falou: olha que timing legal. Esse livro, agora, ele, além de uma adaptação, esse não é o primeiro, Sentença, que também é da Márcia, da doutora Márcia. O primeiro livro dela, além de ter uma adaptação para o teatro, ele ganhou agora uma adaptação em série da HBO Max. Máscaras não cairão automaticamente, alguma coisa assim. Vou confirmar e depois eu coloco aqui na descrição para vocês. Que foi baseada, a médica é baseada 100% na doutora Márcia, que é uma querida, super competente. Olha ela aqui, que lindona. Já vou aproveitar e falar um pouquinho dela. Márcia Rachid é médica formada em 1982 pela Unirio, mestre em doenças infecciosas e parasitárias pela UFERJ. Desde 1984, atende pessoas vivendo com HIV. Foi uma das fundadoras do grupo Pela Vida Rio. É coautora do manual HIV/AIDS, editora TM Winter, e autora do livro Sentença de Vida, pela Máquina de Livros também, que eu, conforme falei para vocês, eu já li. Também faz palestras, supervisões e consultorias técnicas para teatro, vídeos, séries e filmes. Então eu queria começar falando sobre essa médica importantíssima no nosso cenário brasileiro e mundial. Falar um pouquinho da edição. A edição tá linda. Olha, essa capa me encanta. Eu acho essa capa extremamente simbólica. E o Renato Farias, que é sanitarista e apresentador do canal Saúde da Fiocruz, faz aqui a quarta capa. Eu coloquei esses balangandãs porque são marcadores que eu coloquei aqui que eu quero mostrar para vocês. Eu marquei, eu falo que um termômetro de como eu gosto da leitura é o tanto de marcações que eu faço durante a leitura. E esse livro aqui me impactou muito. Eu sei, vocês sabem, eu sou da área da saúde, eu trabalho com pacientes crônicos há mais de 30 anos, acompanho a questão, né, do HIV, do surgimento da AIDS no Brasil e no mundo. É um tema que eu gosto muito de ler, de me atualizar, e me encanta o trabalho da doutora Márcia. Esse livro aqui, O Vidas Marcadas, ele tem um subtítulo: Histórias de Sofrimento e Coragem de quem enfrenta uma epidemia de preconceito. E eu gostaria de começar falando sobre isso. Hoje, o que mata, o que acaba com as pessoas ainda é o preconceito. E numa das passagens aqui, a Márcia, eu vou falar Márcia, tá? Mas a doutora Márcia é óbvio, né? Mas é que ela é tão querida, a gente se sente tão próxima dela, que eu tomo a liberdade de chamá-la por você. Não é por falta de respeito, muito pelo contrário, eu a respeito demais. E ela diz aqui que o HIV não mata mais quando ele está, né, sob controle. Quando o paciente consegue fazer o tratamento, ele fica com uma carga indetectável. É como se ele não tivesse mais, né? Entre aspas. Então, assim, ele não tem, mas o vírus está indetectável. Não é possível detectar o vírus.
Mas o preconceito ainda mata muito, o preconceito do paciente, o preconceito das pessoas que estão em volta. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de contar que tem HIV, e, e eu acho que esse é uma das discussões, das reflexões que esse livro traz. Como é importante nos atualizarmos, entender esses processos, eles também, além de médicos, biológicos, eles são culturais, psicológicos, então tem uma gama de fatores envolvidos, né? Esse livro aqui, a doutora Márcia, ela traz, são capítulos curtinhos, não são, eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes desse livro, não é um livro técnico e teórico, tá? Ele é para a população em geral, mas inclusive para os profissionais de saúde, eu recomendo para todos, mesmo para quem não tem ninguém na família ou não tem contato com pacientes com HIV, eu acho que é uma leitura obrigatória, é uma informação necessária, são informações assim muito importantes, e ela fala de uma forma tão leve, respeitosa, mas numa linguagem que é muito acessível, as pessoas entendem. Então acho que essa é uma das coisas que mais me encantou nesse livro. Além de me sentir muito mais atualizada sobre o tema, eu sinto assim que ela alcança o nosso coração, porque você vai lendo e você vai se identificando. Então eu tenho a impressão que ela está conversando comigo e eu me sinto muito próxima dela nessa leitura. Ela vai contando sobre os casos, então ela fala sobre as drags, ela fala sobre pacientes transgêneros, pacientes homo, mas assim, de uma forma tão cuidadosa, tão respeitosa, que isso me encanta demais. E eu sinto, como eu falei para vocês, que ela tá conversando comigo. Então, uma das coisas que mais me chama atenção nesse livro é que ela vai contando alguns episódios, desde da formação dela, passagens com pessoas que acabaram ficando próximas, pessoas que se despediram da vida, às vezes de uma forma muito dolorosa. E ela não nomeia, eu achei isso muito curioso e muito interessante, uma sacada muito boa. Ela não nomeia nenhum paciente, nenhuma pessoa, mas não precisa. Acho que essa é uma reflexão muito interessante. Por que a gente precisa saber o nome, quem é, o que fez? Importante saber que por trás dessa história tem um ser humano, tem uma pessoa que merece todo o nosso respeito, o nosso acolhimento. Por falar em acolhimento, eu acho que a Márcia, ela trabalha isso muito no seu dia a dia, né? Ela é extremamente atenciosa, uma querida nas redes sociais, mas assim, eu acho que ela é tão acolhedora, ela é tão respeitosa, que ela cria um ambiente onde as pessoas se sentem muito à vontade, muito segura, e isso faz parte do tratamento, faz parte do nosso dia a dia. A gente que trabalha na área de saúde sabe o quanto isso é muito importante. Então, eu adorei esse bate-papo aqui com ela, sabe? Assim, é como se a gente estivesse sentada tomando um café e ela me contando, então, Cláudia, sabe, passamos mais uma vez por isso, essa pessoa se comportou assim. Então, é uma leitura, assim, apesar do tema árido, do tema difícil, é uma leitura deliciosa, é uma leitura aconchegante, acolhedora e muito inspiradora, muito inspiradora. Além da capa, eu queria contar para vocês também que eu gosto muito da diagramação desse livro. Os capítulos são bem curtinhos, às vezes assim uma página, ou às vezes uma página e meia, duas páginas, que te traz um respiro, né? Eu acho que esse tipo, um capítulo muito grande, muito extenso, ele exige uma leitura mais, mais, vamos dizer assim, não é mais aprofundada, mas assim, que te exige uma concentração maior. E eu acho que esses capítulos curtinhos, eles dão um respiro, mas ao mesmo tempo eles te dão uma oportunidade de você refletir entre um capítulo e outro, entre um texto e outro. Você pode entender aqui também como se fossem contos ou crônicas, enfim. Eu acho que é uma diagramação, um formato muito interessante, que os meninos foram muito felizes aqui
com a Márcia, né? Eu vou selecionar eu selecionei algumas passagens que eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, por exemplo, com as crianças descobri que nada precisava ser dito, bastava ficar perto. Carinho, amor, abraço, colo foram e são essenciais. Aprendi que o silêncio fala. Eu também. Os olhos também. Fiz o mesmo com os adultos sem perceber. Ai, que lindo, né? Ai, ela é muito querida, muito, muito, muito querida. Olha que reflexão importante que ela traz aqui nessa passagem. Dor transborda desse tópico, tá? Morrem de AIDS cerca de 10 mil pessoas por ano no Brasil. Pode ser por medo. Muitas não realizam o teste, não têm acesso às unidades de saúde, se sentem discriminadas, apresentam problemas pessoais e familiares previamente. Outras usam drogas ou álcool indiscriminadamente. Eu acho que essa reflexão que ela traz aqui, ela é extremamente oportuna e importante, porque você fica pensando, poxa vida, se hoje, com toda a tecnologia, com todo o acesso a essas medicações que são maravilhosas para o tratamento, como que ainda tem tanta gente que morre de AIDS? E é essa a explicação. Ao mesmo tempo que você tem 10 mil pessoas que morrem todo ano, você tem, como diz essa passagem aqui no Vou Ser Avô, recentemente, alguns dos meus pacientes tiveram filhos biológicos saudáveis e sem vírus. A vida brinda a vinda dessas crianças que simbolizam o êxito da ciência, a mudança dos tempos e a harmonia nos lares, onde o clima foi de medo e de dor. Aí é lindo, não é? Aí eu fico muito emocionada, porque é isso. Por um lado, a ignorância, o medo, ele paralisa, ele impede um tratamento. Por outro, um tratamento eficaz, um tratamento num ambiente acolhedor, num ambiente eficiente, faz com que a pessoa fique bem, que ela tenha uma qualidade de vida, que isso impacta, inclusive, nas pessoas que estão ao redor dela. Olha que coisa mais linda, que coisa mais linda. Eu fiquei encantada, eu fiquei muito emocionada com essas passagens. E num outro tópico, eu selecionei alguns, tá? Senão nós vamos ficar aqui o dia inteiro, mas o livro inteiro dá para selecionar. Cada mão que segurei. Aí ela fala assim, ó, o tempo passou, mais de 40 anos da profissão que escolhi e tanto amo. E aí mais para baixo no texto ela diz assim, a medicina não necessariamente permite curar, mas cuidar significa aliviar dor do corpo e da alma. O amor é contagiante. Desafios continuam por todos os lados e nós estamos aqui para aprender cada vez mais, para colocar em prática, aliando a ciência, a tecnologia com um atendimento humanizado. E é isso que a doutora Márcia faz tão lindamente, tão lindamente. Então eu recomendo muito aqui para vocês, né? Eu sei que o mês que vem a gente tem aí o Dia Mundial, né? De prevenção, de combate ao HIV, que é 1º de dezembro, mas já deixo aqui adiantado. Não, eu quero fazer uma postagem especial nesse dia, mas aqui já deixo adiantada essa dica, que não tem data, não tem hora, ela é essencial, ela é importante. Leiam os livros da doutora Márcia Rachid, eles são sensacionais e vão te atender, vão te deixar curiosa, te estimular, te fazer refletir, mas também aprender com amor, para que possamos ser profissionais e pessoas cada vez mais humanizadas, cada vez mais acolhedoras, cada vez mais respeitosas. É isso, gente. Essa aqui é a minha dica de hoje, do nosso desafio 12 livros para 2025, que a gente encerra novembro com chave de ouro, com essa leitura linda que encerra novembro, porque é o desafio desse mês, né? Vidas Marcadas, doutora Márcia Rachid, um livro lindo e necessário da minha querida máquina de livros. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, que isso é muito importante, me ajuda bastante. Deixa aqui o seu comentário. Mês que vem eu volto com o último, se Deus quiser, do ano. E logo já trago para vocês as indicações para 2026. Um beijo, turma, e até a próxima.